Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu a parábola das 10 virgens no Evangelho e gostaria de saber de quem é aquela voz que diz assim: eis o noivo. Primeiro é importante entender que a parábola das 10 virgens está sendo dada no Evangelho ao remanescente judeu que crê em Jesus ali. A sua primeira aplicação, portanto, é para os amigos do noivo, no caso, as virgens, que são as damas de companhia do noivo. Veja que uma passagem bíblica, ela tem muitas aplicações até, mas ela só tem uma interpretação. Então a primeira interpretação ali, e primeira aplicação também, seriam essas damas de companhia, as virgens, que são as amigas do noivo. Não se trata de uma cena que antecede uma espécie de casamento coletivo ou poligâmico, mas trata-se da condição individual de cada um que espera por seu Senhor. Porém, considerando que nós estamos falando do testemunho individual do cristão e da expectativa que ele deve ter de se encontrar com Cristo a qualquer momento, então a parábola também nos serve para uma aplicação nesse sentido, como exortação e consolo. Eu posso usar essa aplicação também. Entenda, portanto, que não estou falando da parábola das virgens como uma alusão direta ao arrebatamento da igreja, porque não é. Mas o assunto ali, se nós aplicarmos aos cristãos hoje, é o estado ou a condição em que nós devemos nos encontrar. Isto é, uma condição de expectativa e como um testemunho eficaz. Por quê? Porque elas têm lâmpadas que brilham. E esse testemunho só pode existir quando o seu combustível, que é o azeite ali na parábola, vem do Espírito Santo de Deus e não vem do próprio homem. Durante séculos, a volta de Cristo como noivo de sua noiva, a igreja, ficou praticamente esquecido. Os cristãos, eventualmente, falavam da vinda de Cristo como juiz e rei, para julgar o mundo e reinar sobre ele. Mas não havia muita coisa sobre sua vinda como noivo, não se falava nisso. Que o noivo não vem para julgar e reinar sobre a igreja. O noivo vem para buscar a sua noiva, para levá-la para as núpcias, para levá-la para a festa de casamento. Porém, no início do século XIX, na Inglaterra, ocorreu um forte movimento nesse sentido, principalmente por cristãos que voltaram à leitura da Bíblia, ao invés de continuarem aprendendo aquilo que era ensinado nas religiões da sua época. Para você ter uma ideia, o livro de orações oficial da Igreja Anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra, o livro de orações que é usado nos cultos daquela denominação, não trazia ou não traz qualquer menção sobre a vinda de Cristo como noivo. Embora existam algumas referências anteriores até aquela época à vinda de Cristo para a sua igreja, para nos encontrarmos entre nuvens com o Senhor, nada se igualou ao movimento que aconteceu no início do século XIX e que teve como consequência um fervor inigualável da parte dos cristãos de levarem o Evangelho por todo o mundo. Foi quando isso também impulsionou as missões. É dessa época que nós temos as histórias dos muitos missionários que saíam para países distantes levando as boas novas de salvação. A parábola das virgens nos mostra um tempo quando cristãos verdadeiros, ou seja, portadores de uma luz que só é possível ter por obra do Espírito Santo, do azeite do Espírito Santo, e juntamente com meros professos, que são pessoas que apenas se uniram a alguma religião cristã, mas sem o Espírito, sem o azeite, seria uma época quando os dois tipos de pessoas estariam vivendo juntas, mas acabariam sendo distinguidas por terem ou não o azeite do Espírito Santo, que mantém as suas luzes de testemunho acesas. Todos ouviram o brado, aí vem o noivo, ou eis o noivo, dependendo da tradução. Mas nem todos estariam com azeite que possibilita uma luz real de testemunho. Se você estudar a história da igreja, verá que o anúncio da vinda de Jesus para os seus é algo relativamente novo na história da igreja, embora já estivesse na Bíblia isso. Portanto, esse brado de que Jesus está aí para consumar as núpcias, essa é a voz que você escuta ali na parábola das 10 virgens. Eis o noivo, ou aí vem o noivo.
A Bíblia não diz quem deu o brado, mas ele certamente foi dado. Porque eu e você já ouvimos esse brado, de que vem o noivo. Curiosamente, existe um manuscrito na Vulgata, na versão Vulgata siríaca, um manuscrito do Evangelho, que diz assim: aí vem o noivo com sua noiva. O que até faz sentido, porque nós não sabemos se a sua noiva seria uma glosa, né, uma inclusão que algum copista fez, mas faz muito sentido, porque as virgens ou damas de companhia seriam apenas acompanhantes, elas não são a noiva. O modo como alguém dá atenção a esse brado feliz, né, esse brado alegre, é o modo que vai distinguir um salvo de um perdido. O salvo, ele se alegra com a notícia de que a qualquer momento ele estará com o noivo. Não existe nada que deve acontecer antes da vinda de Jesus para arrebatar os seus. Por isso o apóstolo Paulo até já se incluía entre os que aguardavam esse momento, porque ele escreveu assim: nós, os vivos, os que ficarmos. Ele estava esperando e no tempo da sua vida ainda, o Senhor Jesus viria buscar a igreja. Porém o incrédulo, ou às vezes até o crente carnal, se apavora quando escuta esse brado, aí vem o noivo. E aí ele passa a se preocupar com catástrofes, com profecias de fim de mundo, com coisas do tipo, porque a sua esperança, afinal, está no mundo. Ele não quer perder as coisas que tem aqui. A sua esperança não está no encontro com o noivo, no céu. Ele está mais preocupado com o que poderá perder, com as destruições que ocorrerão com essas coisas. Toda essa preocupação com Nostradamus, com profecia dos Incas, que já foi, com profecia de lua vermelha, que também... E todas as ideias diversas de fim de mundo sempre aconteceram na humanidade e as pessoas sempre ficaram desesperadas com isso. Por quê? Porque não estavam esperando o noivo. A vinda do cometa Halley foi assim no passado. Toda vez que vinha, a cada cento e tantos anos, não me lembro bem, mas toda vez que vinha, todo mundo ficava desesperado. Por quê? Porque ia perder o mundo. O crente, porém, vive na expectativa do que ele já ganhou e que está para se manifestar a qualquer momento. Não é o que ele vai perder, mas é aquilo que ele vai ver em cores, ao vivo e em cores, que ele já tem. Todas as bênçãos espirituais reservadas nos lugares celestiais em Cristo. Isso que está esperando o cristão. Quer a pessoa esteja entre os salvos da atual dispensação da igreja e que aguardam o Senhor Jesus para qualquer momento no arrebatamento, quer ela seja uma pessoa que viverá nos dias futuros, após o arrebatamento, quando vier a tribulação sobre o mundo, depois que a igreja tiver sido tirada daqui, e quando um remanescente de judeus e gentios se converter, uma coisa é certa: o brado "Eis o noivo" já foi dado. E não será dado novamente. O próximo acontecimento, depois que foi dado o brado "Eis o noivo", qual é? O noivo.